Eu preciso, a partir de hoje, Edu, dividir Lucilene com Amanda aqui no telão, porque muitos amigos do Brasil já sabem que nós estamos investigando para e passo o desaparecimento e quase certo homicídio da Lucilene, o assassinato da jovem Amanda, que foi, portanto, morta em 2014 no estado de Goiás. A polícia de Goiás reabre o inquérito para saber se esses dois homicídios, como a polícia de São Paulo trata o caso Lucilene, têm alguma relação. Se Vanderlei, devido à semelhança do retrato falado, desenvolvido pela Polícia Científica de Goiás, realmente quem aparece naquele retrato falado é o Vanderlei. A imagem é inevitavelmente semelhante. Tem aí o retrato falado? O Brasil todo está comentando essa história, aliás. Os casos do Cidade Alerta têm ganhado cada vez mais projeção na internet, projeção nas redes sociais. Isso é muito bom, porque as pessoas podem nos ajudar a elucidar o caso. Tá aí, do lado direito o retrato falado, do lado esquerdo a foto do Vanderlei, onde a semelhança é inevitável. Hoje entra um novo elemento nessa história do caso da Amanda, na morte da Amanda, que é um carro vermelho misterioso. E seria um carro vermelho que teria sido visto, inclusive, rondando. É exatamente esse carro ou é semelhante esse carro modelo? Deixa eu ver o carro vermelho. É um Escort, é isso, Zamataro? Mas é esse carro mesmo ou a gente pegou como ilustração? É ilustração, perfeito. É um carro muito semelhante a esse, que teria sido visto rodando ali a região de Goiás, no município de Rio Verde, durante as buscas pelo corpo da Amanda. Ontem, inclusive, a Gisele estava aqui conosco, a Gisele está ao vivo comigo. Gisele, ontem você viu, a confusão que eu me meti com a filha do Vanderlei. Parece que a filha do Vanderlei recuou e é uma pena que ela tenha recuado. Vem para mim, por favor, porque, Bárbara, eu tô doido para falar com você. Eu tô doido para que você... Pode deixar a Gisele aqui, por favor. Eu tô louco. Você não sabe como eu tô louco para conversar com você por telefone. Porque ficar mandando mensagem, ficar mandando conversinha, recado é fácil. Eu quero ver você falar aqui ao vivo comigo. Eu quero ver você ter coragem na sua cara de conversar ao vivo aqui comigo. De tentar atrapalhar o meu trabalho conversando ao vivo aqui comigo. Aí você não quer, né? É mensagem, é recadinho, é recadinho, é recadinho, é recadinho pelo WhatsApp. Quando eu te ligo, não quero mais falar. Por quê? Porque sabe que eu conheço muito bem a história que pode estar envolvendo o seu pai. Você sabe que não ia ter pergunta aqui onde você me enrolaria na resposta. Mas eu vou estar ao vivo direto aqui. Ao vivo direto. Se quiser conversar comigo, ótimo. Se não quiser, também é um problema seu. Tô certo, Gisele? Ela não é boa pra ficar mandando mensagenzinha? Tá certo. Ela não queria Sim. tanto falar? Não disse que o Cidade Alerta não tá abrindo espaço pra ela? Quando eu ligo, ela desiste de falar? Então, quando ela me pediu, ela falou que vocês só estavam dando oportunidade pra família, né? Aí, como eu nunca gostei disso, aí eu já passei o contato. Agora eu não sei porque que ela recuou, né? E ainda foi capaz, não é? De me falar assim, eu estou gravando essa conversa. Tá perdendo tempo de gravar, porque já tá ao vivo. Era só pegar a gravação. Tá lá no Play Plus, inclusive, direto. Eu vou te falar, É que ela tem costume de ficar gravando as coisas pra depois espalhar nos grupos de WhatsApp. Ah, ela faz isso, é? Faz. Eu sei por experiência própria. Mas por qual objetivo ela fica espalhando as conversas privadas nos grupos de WhatsApp? Sabia que isso aí é crime, né? Então, Bate, porque ela acha que fazendo isso vai nos defamar, vai mostrar para as pessoas que a gente está falando mentira, sabe? Ah, mas aí, olha, primeiro que é um absurdo a filha de um homem que pode ser um assassino, segundo suspeita a polícia, tá conversando com a família da vítima. Da mesma maneira que eu acho um absurdo vocês responderem as mensagens, Gisele. Não responda. Bloqueia no WhatsApp. Bloqueia no Facebook. As dela eu não respondo. Agora me colocaram num grupo onde eu não sabia que ela estava. Aí, como as pessoas vieram perguntar algumas coisas que poderia ser falado, eu, por educação, falei. Só que aí no meio das conversas ela apareceu. Caramba, te botaram num grupo onde ela participa, é demais. Espera só um minutinho, Gisele.
Vamos com o Leonardo Lara, o delegado, Dr. Danilo, lá de Goiás. Vamos para o município de Rio Verde. Um carro vermelho agora. O que é que tem a ver o carro vermelho com a morte da Amanda e com o Vanderlei? Pois não, Leonardo Lara, boa tarde. Olá, Bate, boa tarde a todos. A polícia faz agora um verdadeiro pente fino na vida do Vanderlei aqui em Goiás. E eles acabaram de revelar, viu, Bate, que a pesquisa no Detran de Goiás revelou que ele tem um carro modelo 93 aqui na cidade de Rio Verde. Um veículo Escort emplacado em Rio Verde, o que já seria prova para mostrar a relação direta que ele tem com a cidade. Só que, além disso, vem aí um detalhe ainda mais surpreendente. Os parentes da Amanda revelaram que no dia em que faziam buscas pela menina, um carro vermelho ficou passando pelaquele local, Bate, um local de difícil acesso, 1h30 da manhã, o carro vermelho circulou ali, só que ninguém sabia de quem era esse veículo, não era nenhum morador da região. E outro detalhe, a rua tinha sido bloqueada pela prefeitura por conta de obras. Essa pessoa do carro vermelho se deu ao trabalho de retirar todos os bloqueios em uma ponte, arrastou inclusive um bloqueio de concreto para conseguir acessar essa área, 1h30 da manhã. E apesar de toda a mobilização, dezenas de pessoas buscando pela Amanda, quem estava no carro vermelho simplesmente não parou para oferecer ajuda. Pelo contrário, andou, circulou, fez a volta e depois foi embora. Dr. Danilo, que comanda a investigação aqui em Goiás, a partir do retrato falado, é mais um elemento que vai ser investigado, esse registro do Detran. Sim, a Polícia Civil, desde então, com esse fato novo, dessa prisão dessa pessoa em São Paulo, que pode ter um envolvimento direto com esse crime que ocorreu aqui em Rio Verde, iniciou a reabertura dessas investigações. Hoje nós ouvimos algumas pessoas, surgiu informações de um carro vermelho que rondava as imediações onde a vítima Amanda desapareceu e, consequentemente, depois foi encontrada morta. Então, portanto, considerando que essa pessoa presa em São Paulo teve esse veículo registrado aqui no nosso município, aqui no estado de Goiás, é mais um elemento que, somado a outras diligências que a Polícia Civil procurará realizar, nós iremos agora aprofundar cada vez mais as investigações para que nós possamos apresentar à família da Amanda a conclusão dessas investigações. Bate, o delegado hoje recebeu a mãe, a tia e a avó da Amanda para uma conversa, não foi um depoimento, e sim uma troca de informações. Elas que há 6 anos lutam por justiça. A mãe disse, inclusive, que no primeiro ano após a morte vinha até a delegacia todos os dias querendo algum detalhe. A polícia fez o possível na época, chegou a levantar 2 suspeitos que tinham histórico de violência sexual, só que a participação deles foi descartada a partir do depoimento de 2 testemunhas. Então agora a polícia, Bate, tenta localizar essas 2 testemunhas do passado, os 2 homens que fizeram o retrato falado, para que eles possam retornar aqui e tentar agora o reconhecimento do Vanderlei. Vocês já localizaram essas 2 testemunhas, doutora? A Polícia Civil busca todos os meios de provas possíveis para esclarecer esse fato. Dentre eles, agora temos a circunstância desse veículo, temos as testemunhas que na época fizeram um retrato falado ao nosso setor de identificação, por sinal um retrato falado colhido com todos os detalhes. Essas testemunhas estão sendo procuradas justamente para realizar o reconhecimento, bem como outros elementos de prova que vão se somando para que nós possamos, no mais rápido possível, é uma prioridade da Polícia Civil de Goiás, que as investigações sejam aprofundadas para que nós possamos apresentar a conclusão dessas investigações. O senhor é um delegado experiente. 6 anos depois, uma testemunha tem condições de reconhecer alguém, doutor? Primeiro que, naquele momento, em razão do retrato falado que foi realizado, a prova foi preservada. Que é o retrato falado. Que é o retrato falado, uma vez que essas testemunhas foram encaminhadas ao setor de identificação, foi colhido com muito detalhe, com muito critério, todos os detalhes desse autor, uma vez que essas testemunhas tiveram uma presença bem próxima desse autor, que já estava com a vítima rendida. Então, portanto, houve a preservação dessa prova através do retrato falado, e agora vamos avançar no sentido de
localizando essas testemunhas que não mais residem em Rio Verde, nós possamos realizar o seu reconhecimento fotográfico e, consequentemente, talvez até mesmo um reconhecimento pessoal, uma vez que nós temos um suspeito que se encontra preso na cidade de São Paulo e, portanto, será também mais um meio de prova que a Polícia Civil buscará. O senhor fala em reconhecimento pessoal. O senhor estuda trazer o Vanderlei até aqui ou levar as testemunhas até o presídio em São Paulo para que possam fazer esse reconhecimento? Sim, a nossa legislação ela permite o reconhecimento fotográfico, o reconhecimento pessoal, são meios de provas que nós buscaremos, todos eles, que é permitido para ser realizado, e dentre eles nós possamos sim deslocar até o local onde que se encontra o Vanderlei para que, de acordo com a legislação atual, possa ser feito um reconhecimento pessoal, considerando que essas testemunhas tiveram um contato pessoal próximo daquele que estava com a Amanda, vítima, rendida e a levou até essa mata, consequentemente praticando esse grave homicídio. Doutor, a polícia está descobrindo aqui nos últimos dias, já que é tudo muito recente, também detalhes da vida do Vanderlei em Rio Verde. Vocês têm cada vez mais certeza da relação direta dele com Rio Verde. Tem boletim de ocorrência dele como vítima de furto. Tem processo judicial no Tribunal do Trabalho dele como réu, com endereço aqui em Rio Verde. Então não tem como descartar que ele nunca veio na cidade, que ele não conhece Rio Verde, que ele não tem relações aqui. Isso está descartado. Isso, nós procuramos, assim que o fato nos chegou na semana passada, a levantar todas as informações da vinculação do Vanderlei, essa pessoa que está presa em São Paulo, para com a cidade de Rio Verde. Constatamos que aqui residiu, aqui ele teve, inclusive ele trabalhou aqui, enfim, essa vinculação está estabelecida e nós vamos procurar agora levantar mais detalhes para que nós possamos, como eu disse, aproximar o máximo possível da finalização dessa investigação, esclarecendo, apresentando a família da Amanda que sofre há muito tempo com a perda da filha, com as circunstâncias tão graves que foi o seu assassinato. Então a Polícia Civil buscará todos os meios possíveis de prova para que nós possamos esclarecer esse caso. Bate, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. O advogado do Vanderlei parece que ficou irritado com a reabertura do inquérito, super compreensível, mas aí é o trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil está fazendo a parte dela. A direção da Polícia Civil de Goiás achou por bem reabrir o inquérito e quem não deve não teme, né? E a polícia, justamente para que não haja uma injustiça, para que não apontem o dedo para o Vanderlei sem ter razão, é que a polícia está reabrindo esse inquérito para que a investigação seja feita. Bernardo Armani está com o advogado do Vanderlei agora, doutor Natanael, recebam os dois. Boa tarde, por favor. Boa tarde a você, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. Voltamos aqui ao escritório do Dr. Natanael Xavier, advogado de Vanderlei, que está preso há quase 20 dias, segundo a polícia, por envolvimento no sumiço de Lucilene. E o advogado também ficou muito surpreso agora, sabendo que Vanderlei está sendo investigado por um outro caso, por um crime ocorrido em Goiás há mais de 5 anos. Inclusive, tem muitas dúvidas para esclarecer com a polícia goiana sobre este caso. Você já olhou, já reparou no retrato falado que foi feito na época do suspeito por esse crime, do assassinato de Amanda, e já recebeu algum contato de policiais de Goiás? Bom, primeiramente, boa noite, Bate, boa noite aos telespectadores que nos acompanham aqui. Eu estou recebendo o retorno aqui, isso me prejudica falar, se puder. A gente vai avisar a nossa central técnica aqui, só para cortar o nosso retorno enquanto a gente fala, agora já está normalizado. Por favor, doutor. Novamente, boa noite, Bate, boa noite aos telespectadores que acompanham o programa e principalmente o caso. Sim, nós fomos pegos de surpresa após a notícia de que um delegado na cidade de Rio Verde, Goiás, teria iniciado procedimentos para o desarquivamento de um inquérito que apura o homicídio, né, o estupro seguido aparentemente aí um homicídio com resultado, um estupro com resultado morte, ocorrido na cidade de Rio Verde no ano de 2014. Eu imediatamente comuniquei à família a respeito dos fatos e logo procurei de conversar com o Vanderlei a respeito do assunto, né? Mas eu tenho algumas perguntas, inclusive, para fazer ao doutor Danilo, que é o delegado responsável por conduzir esse inquérito, que segundo ele já foi pedido o desarquivamento, e eu gostaria de ter essa oportunidade aqui hoje.
Mas você reparou no retrato falado, você achou semelhanças com o Vanderlei? Olha, a foto utilizada para o reconhecimento, aparentemente, ou pelo menos para fazer a comparação, é uma foto antiga do Vanderlei, tá? Eu tenho outras informações, como, por exemplo, o Vanderlei nunca se utilizou de boné. Né, essa informação que eu tenho, ele não tem boné, inclusive nenhum dos arquivos de foto dele, que já foram todos vasculhados, olhados, compulsados, não localizamos nenhuma foto de boné. E a informação que eu tenho é que ele não gostava de utilizar esse tipo de acessório. Né? Então, assim, é uma foto antiga e, no meu ponto de vista, ela não tem toda esta semelhança que está sendo levantada, que está sendo falada. Isso é uma questão pessoal, subjetiva, mas, no meu ponto de vista, não há toda esta semelhança. São duas pessoas de aparência facial magra, né, com perfis até que parecidos em alguns pontos, mas completamente diferentes em outros. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração, mas como eu já não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar aqui hoje, eu gostaria realmente de fazer somente algumas perguntas com relação a isso ao doutor Danilo, se é que ele nos escuta. Doutor Natanael, você tem... só um minutinho. Doutor Natanael. Sim, Bate. O doutor Danilo nos ouve, mas vai ficar a critério dele se ele quer responder ou não, até porque nós não tínhamos combinado com ele de responder pergunta de advogado. Então, Leonardo Lara, que está aí ao lado do doutor Danilo, o delegado vai levantar essas ponderações. O senhor, por favor, fique confortável se quiser responder ou não, porque eu sei que nessa fase de reabertura de inquérito, tudo é muito inicial, portanto, vai ficar a critério do doutor Danilo se ele quer responder ou não. Por favor, doutor Danilo, se o senhor não quiser responder, não vai ficar clima chato, não vai ficar clima tenso nenhum entre nós, o senhor tem o senhor fique completamente à vontade para responder ou não, porque a gente sabe que o senhor é uma autoridade policial e tem essa necessidade de manter sigilo no que quiser. Tá ok? Pode falar, doutor. Quer falar alguma coisa, doutor, antes? Ok, vamos lá, doutor Natanael, por favor, pode falar. Bom, primeiramente, boa noite ao doutor Danilo. Gostaria de dizer aqui que a defesa do Vanderlei em nada pretende atrapalhar investigações de qualquer crime apurado. Isso que fique bem claro aqui, não é esta a intenção. Quem me conhece sabe a minha forma de trabalhar, sabe que eu não trabalho dessa forma. Eu não atrapalho a investigação, eu não impeço nenhum procedimento e nem trabalho para que tenha qualquer percalço, qualquer situação que venha atrapalhar um procedimento investigatório. Até porque também não é o meu papel fazer isso. Eu gostaria de saber, doutor, de acordo com os entendimentos que nós temos, jurisprudenciais, inclusive súmula do Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público foi informado a respeito das declarações que foram dadas, especialmente a respeito do desarquivamento do processo de inquérito que correu em 2014 na comarca de Rio Verde. Leonardo Lara, doutor Danilo, se quiser responder, fica à vontade. Olha, Bate, o doutor e a gente aqui está sem o retorno do advogado, mas o delegado pode se manifestar de maneira genérica sobre o que espera da defesa a partir de agora, doutor. Só um minutinho, peraí. A Polícia Civil... Espera só um minutinho. Só um instantinho, doutor, peraí. Se for o caso, eu repito a pergunta, não precisa falar nada genérico. Eu repasso a pergunta, Bate. Enquanto o nosso Galdino aqui do áudio, por favor, Central Técnica, providenciem o retorno do doutor Natanael. Não consegue passar? Tentem, por favor, gente. A pergunta é a seguinte: se o Ministério Público tem ciência da reabertura do inquérito? A Polícia Civil toma conhecimento desse fato novo. O inquérito não estava arquivado, ele estava em tramitação na delegacia. Então, portanto, com esse fato novo que nos chega, foi feito um despacho no sentido de que nós agora reouvíssemos algumas testemunhas. É uma determinação que foi feita dentro da investigação, diante desse fato novo, porque se torna uma obrigação dentro da investigação analisar todos os fatos que nos chegaram, dentre outras circunstâncias, que, consequentemente,
agora serão objeto de investigação para que nós possamos dizer de maneira isenta, de maneira imparcial, se essa pessoa que está presa em São Paulo pode ou não ter alguma relação com essa investigação que ainda está tramitando desde 2014 aqui na cidade de Rio Verde. Perfeito. Doutor Natanael. Eu gostaria de saber, Bate, se a autoridade policial se baseou exclusivamente no retrato que foi vinculado à rede social para tomar os apontamentos com relação a Vanderlei. Doutor, a pergunta é se essa reabertura, né, de investigação, na verdade o senhor explica que não é reabertura de inquérito, é uma continuidade, se essa inclusão do Vanderlei como investigado foi apenas pelo retrato falado, divulgado em redes sociais e no Cidade Alerta. Nos chegou de fato uma informação desse fato que ocorreu em São Paulo e, portanto, diante dessa informação, que é um fato novo, que teve dentro da investigação essa que, repito, estava em andamento, cabe a nós, obrigatoriamente, diante desse fato novo, tentar esclarecer se há ou não vinculação dessa pessoa que está presa na cidade de São Paulo para com esse fato que ocorreu em 2014. Então, a Polícia Civil de Goiás fará todas as diligências e constatará se há ou não. Consequentemente, outros suspeitos podem ser levantados. A investigação está tramitando. Hoje mesmo, eu conversei longamente com a mãe da vítima, ela me trouxe outras informações, não só referente a essa pessoa que está presa em São Paulo, mas de outras circunstâncias, de outros suspeitos também aqui da cidade de Rio Verde. Então, tudo isso será objeto agora de toda uma análise, de todo um cuidado para que nós possamos apresentar essa família que já espera, desde 2014, pela conclusão dessa investigação. Doutor Natanael, ele disse que esse é um elemento importante, essa semelhança e também o fato do histórico do Vanderlei em Goiás são elementos suficientes para que ele investigue e também disse que a polícia não tem nada a perder com essa investigação. Mais alguma pergunta, doutor? Bate, eu gostaria de dizer a você o seguinte, eu até entendo, eu não entendi, eu não escutei aqui a resposta do doutor, inclusive a defesa aqui no caso, eu me senti até um pouco prejudicado por não ouvir o que ele disse, então você me repassou aí, né, você foi cuidadoso ao me passar, mas eu não entendi, eu não ouvi o que ele me disse. Então eu gostaria só de saber se ele, de fato, se baseou na foto que foi vinculada na rede social, inclusive em rede nacional, para tomar a decisão de prosseguir com a investigação e envolver o Vanderlei na investigação. Eu gostaria de saber, porque eu não ouvi a resposta. Se pudesse, por gentileza, pedir a ele que responda novamente especificamente esta pergunta, eu me sentiria agradecido. Nós estamos com dificuldade no áudio. Eu vou fazer o seguinte, me traz a primeira parte da reportagem do Leonardo Lara, que tem 1 minuto e meio, e é o tempo da gente tentar adequar aqui os áudios, porque vai ficar difícil o contato se eu tiver que ficar transcrevendo, né, informando tudo que foi dito. Nem o doutor Natanael agora, ele estava ouvindo até então o delegado, agora não ouve mais. E o delegado não ouve também o advogado. Isso prejudica nosso debate. Eu vou trazer essa reportagem do Leonardo Lara e espero que o problema seja resolvido, se possível. Vamos ver. Na época do crime, há quase 6 anos, essa região da cidade estava em obras. E por conta disso, a prefeitura bloqueou o acesso na altura da ponte. Colocou uma estrutura de concreto para impedir a passagem dos carros. Só que naquela madrugada de novembro de 2014, uma cena chamou a atenção de todos que participavam das buscas pela Amanda. Um carro vermelho conseguiu passar pelo bloqueio e veio nessa direção. Na época não havia calçamento aqui na rua. Dezenas e dezenas de pessoas se concentravam aqui no mato nas buscas pela Amanda. O carro vermelho passou e não parou para oferecer ajuda, apesar do desespero de todos. E o mais curioso, os moradores não reconheciam aquele veículo vermelho, nunca tinham visto o carro aqui antes. Minutos depois, o veículo fez a volta e foi embora. Nunca mais foi visto aqui na região. O grande problema da família é que já naquela época não havia câmeras de segurança aqui no bairro. Até porque o loteamento era muito recente, as casas ainda estavam em construção.
No momento em que o veículo vermelho passou por aqui, o corpo da Amanda ainda não tinha sido localizado. Apenas na manhã seguinte, a Amanda foi encontrada bem na altura daquelas árvores. Caramba, que coisa, gente. Olha, daqui a pouco eu vou trazer os detalhes do caso Isis, tá? Tem várias reportagens sobre esse caso e a câmera de segurança que mostra a madrasta e também o pai da criança, o Rafael. Muito bem, vamos voltar à divisão de tela de novo, Edu, por favor? Já eu vou falar sobre a Bárbara, a filha lá que queria me bater ontem. Bater no modo de dizer, né? Afinal de contas, eu sou o Luiz Bate que mais apanha nesse mundo. Ô, doutor Natanael, tá me ouvindo bem? Agora o Subate. Doutor Danilo, o senhor pode falar para ver se o advogado ouve, por favor, querido? Assim, estamos à disposição da doutor Natanael. Doutor Natanael, conseguiu ouvir o delegado? Consegui. Ok, o senhor está ouvindo o advogado, doutor Danilo? Sim. Ótimo, agora vocês podem se falar. Pode falar, doutor Natanael. É só uma pergunta, porque eu preciso dar meu recadinho aqui. Pode fazer sua pergunta e o doutor responde na sequência. Ô, Bate, eu gostaria de saber se o doutor Danilo, ele teria se baseado unicamente na foto que foi vinculada em rede social e também em rede nacional, na TV, esta semana que passou agora, né, na última semana, para o procedimento de solicitação de abertura do inquérito, que havia sido, agora eu tenho a informação que não foi arquivado, mas para dar sequência ao inquérito e desta vez incluir o Vanderlei no caso. Exatamente, Bart. Respondendo ao doutor Natanael, o inquérito estava tramitando, nós recebemos na última semana esse fato novo, ou seja, nos chegou até a delegacia de polícia aqui de Rio Verde uma semelhança muito grande com o nosso retrato falado de 2014 para com uma pessoa que está presa em São Paulo, como outras diligências estavam sendo tomadas em razão de outras situações, e a Polícia Civil agora objetiva esclarecer se tem ou não alguma vinculação. Então, portanto, até a defesa da pessoa que está presa em São Paulo, as investigações estão à disposição, caso o doutor Natanael queira fazer consulta desses autos, para que nós possamos, consequentemente, esse é o papel da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, é esclarecer. Nos chegou um fato, é um fato importante, é um fato que pode ou não ter relação com esse crime praticado aqui em Rio Verde em 2014, então, portanto, a Polícia Civil desenvolverá todo o trabalho investigativo com muita imparcialidade, com muita coerência, para que nós possamos dizer se essa pessoa presa em São Paulo pode ou não ter alguma relação com esse crime de 2014 ocorrido aqui na nossa cidade. Algo mais, doutor Natanael? O Bate, eu gostaria de dizer ao doutor Danilo que a informação que eu, inclusive, Bate, eu gostaria de dizer, nós fizemos um levantamento aqui, me parece que a cidade de Rio Verde, no Goiás, ela tem mais de 200 mil habitantes, é uma cidade grande, então possivelmente muitas pessoas, acredito até que a maioria delas que estejam ligadas na TV hoje está acompanhando isso, e é importante manter a população informada. Eu tenho dito isso desde o início e eu também tenho um compromisso com a população de sempre, está dizendo aqui que o advogado não mente sempre. Eu tenho a responsabilidade de falar e sustentar isso. O advogado, ele não mente sempre. Hoje eu estive com o Vanderlei, eu tive a informação de que ele esteve, sim, morando, inclusive, na cidade de Rio Verde, nos anos entre 2005 e 2008. 2005 e 2008. Após 2008, ele não mais foi a Rio Verde, né? Aliás, ele entre 2005 e 2008, ele morou em Rio Verde. Entre 2008 e 2013, ele não mais residiu. Contudo, ele compareceu lá por aproximadamente 3 vezes. Isso ele estava, inclusive, acompanhado algumas vezes da namorada dele à época. Isso ele me disse. Não esteve em Rio Verde no ano de 2014. Ele só retornou a Rio Verde em razão de um carro dele, que me parece que estava em uma oficina, e ele obteve, inclusive, a informação de que esse veículo ele havia sido removido para um ferro velho. No ano de 2000, ele não soube me precisar se foi em 2017, final de 2017, ou final de 2018. Ele, inclusive, me confidenciou que a Elaine o acompanhou nesta ocasião. Então, assim, são fatos que vão chegando e, inclusive, para esclarecer. Outra informação importante que eu quero passar aqui para o doutor Danilo
que nos ouve... Doutor, só um minutinho, doutor Natanael. O senhor vai... É que o Vanderlei está, sim, disposto... Espera só um minutinho. O senhor vai falar como foi a reação do Vanderlei a esse nome dele está sendo investigado no caso Amanda. Doutor Danilo vai falar também. Eu agradeço mais uma vez a gentileza dele. O que a Gisele quer falar? Pois não, Gisele? Ô, Bart, eu gostaria de perguntar para o doutor Natanael, boa tarde, né? Eu gostaria de saber do senhor se o senhor está defendendo o Vanderlei no caso da minha tia, da Lu, e no caso da Amanda também, é que eu não entendi. Muito bem, antes do doutor Natanael falar a reação do Vanderlei ao saber que o nome dele vai ser investigado nesse caso, o doutor Danilo quer fazer as considerações dele. Pois não, Leonardo Lara, doutor Danilo. Doutor Danilo, o advogado apresentou alguns dados aí sobre as vindas do cliente dele aqui para Rio Verde e é isso que vocês vão investigar, além da situação do carro. Isso é o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Judiciária, justamente esclarecer os fatos. No momento oportuno será oportunizado essa pessoa que está presa em São Paulo para ser ouvida, para apresentar suas informações, para que essas informações possam ser analisadas e, consequentemente, comparadas com as diligências realizadas, porque, afinal, a finalidade dessa investigação é que nós possamos chegar à conclusão de quem é esse autor, uma vez que a família clama por justiça, clama para que a polícia apresente o responsável por a morte dessa menina de apenas 15 anos que foi vitimada aqui, e a Polícia Civil fará todos os esforços necessários para que chegue a ter autoria, esclareça e apresente a conclusão dessas investigações ao Poder Judiciário. Ok. Eu agradeço a participação do doutor Danilo. Não sei se o doutor acho que precisa ir vai fazer algum trabalho, uma diligência ou depoimento. Doutor Natanael, como é que foi a reação do seu cliente, do Vanderlei, ao saber que vai ser investigado no caso Amanda? Ô, Bate, eu gostaria, inclusive, de fazer questão que o doutor Danilo ouça o que eu vou dizer aqui. Eu estive com o Vanderlei hoje, né, onde ele se encontra detido, né, numa prisão temporária, né, eu acho que todo mundo sabe disso, e que fique claro que o Vanderlei não está preso em razão do desaparecimento de Lucilene, ele está preso por causa de uma testemunha que teria o acusado de suborno. Então, com isso, o delegado, a autoridade policial, entendeu que ele havia atrapalhado as investigações e pediu a prisão dele, temporária. O juiz titular da 2ª Vara Criminal de Porto Ferreira aceitou o pedido e decretou a prisão dele por 30 dias. Inclusive, eu já expliquei a respeito disso em uma outra entrevista. Mas eu estive com ele lá hoje e ele me mostrou assim, uma decepção muito grande com a acusação atual, né? Essa acusação do envolvimento dele num suposto estupro com resultado morte, um crime bárbaro, violento, repugnante, né? Um crime que chama muita atenção da população e é complicado, até quem nos assiste aqui, a pessoa tem que ter, né, o mínimo de decência, o bom senso de entender que você ser acusado de um crime desta magnitude, principalmente você estando preso, né, como é o caso, é muito complicado. O Vanderlei ele tem 3 filhas, essa é a informação que eu tenho, muito embora tenha sido vinculado às ex-mulheres dele, em reportagens, ele tem tem uma ex-mulher dele exclusivamente que me ligou, me falou super bem dele, tá? Óbvio, todo mundo tem defeito, né? Bom realçar isso aqui, mas ela me falou outra coisa com relação a ele. Eu não estou aqui fazendo juízo de direito, a questão aqui é expor os fatos, conforme chegaram até a mim. O Vanderlei ele está muito magoado com isso, inclusive eu vou falar em primeira mão aqui ao doutor Danilo, que o Vanderlei ele aceitou de pronto a fazer o exame de DNA se for possível. Inclusive eu já estou trabalhando, nós já estamos trabalhando para que isso seja feito o quanto antes, até para desvincular o nome dele de qualquer caso criminoso que tenha acontecido aí na comarca de Rio Verde. Nós achamos gravíssima a acusação, eu inclusive olhei do ponto de vista técnico, achei gravíssima, até porque ele se encontra detido. E nós, principalmente o doutor Danilo que nos ouve, ele sabe o que é uma pessoa, né, ele por trabalhar inclusive com segurança pública, ele sabe o que é uma pessoa estar detida em uma penitenciária e receber uma acusação dessa magnitude, né? Normalmente você tem outras pessoas que se encontram ali também e nós sabemos muito bem, eu não preciso aqui da letra do crime, né? Então é complicado isso, então ele tem mais do que pressa
para resolver isso aí o quanto antes e desvincular o nome dele disso de uma vez por todas. Eu vou pedir até cautela ao doutor Danilo, que me ouve aqui. Nós podemos resolver isso aí de forma administrativa e rápida. A resposta tem que ser muito rápida com relação a isso, até porque o Vanderlei ele vem se defendendo de uma outra acusação, que é de um desaparecimento, que também é um crime grave. Quero deixar aqui também, né, as minhas... meu respeito à família que teve essa filha, né? Os pais que teve essa filha vitimada, meus sentimentos, eu sei que isso é um crime horrendo, é uma coisa muito chata isso aí, né? Mas também eu entendo a família do Vanderlei, que é muito chata também, a mãe do Vanderlei, ele, como eu já havia dito, ele tem mãe e pai também. É muito ruim ver o nome de um filho vinculado a uma situação tão grave dessa. Então o Vanderlei, ele de pronto aceitou a fornecer o material genético, a qualquer informação que for solicitada, ele fornecerá, e negou qualquer participação, inclusive que não teve em Rio Verde no ano de 2014. Ele falou que não tem a menor possibilidade. Bom, doutor Natanael, é o seguinte, eu quero falar com o senhor, né, um assunto que não vai te agradar, tenho a impressão. Sim. Que é o comportamento da filha do Vanderlei, que ontem, né, no telefone, foi extremamente feroz conosco. Ela estava reclamando, dizendo que o Cidade Alerta não quer ouvir, daí eu tive um bate-boca com ela pelo telefone e, na verdade, ela bateu boca sozinha. Porque eu só liguei para ela, inclusive do meu telefone pessoal, para que ela pudesse falar. Ela estava insistindo, mandando mensagem, falando que tem prova, inclusive. E eu disse o seguinte aqui no programa, se essa menina realmente tem alguma prova, se ela tem algo de útil para falar, por que só está se manifestando agora? Por que esperou o pai ser preso para botar a cara para falar alguma coisa agora? Essa menina é lá de Goiás, ela está muito nervosa, eu entendo, afinal de contas o pai é dela, é ele que está preso. E eu quero saber, ô doutor Natanael, qual que é a posição do senhor como defesa diante de, primeiro, o Vanderlei ter te enganado. Porque na mensagem que está nas mãos da polícia, ele diz para a testemunha inventar uma história, porque senão ia ficar feia a situação dele com o senhor. E segundo, como fica a situação da defesa com o aparecimento dessa menina, agora da filha, depois de dias do pai preso e depois de meses desse caso estando no ar. Bom, gente amiga, vamos lá. Doutor, tá feliz, hein, doutor Natanael? Tá sabendo de alguma coisa que eu ainda não descobri, doutor Natanael. Tô brincando. Mas me diga, doutor, essa menina... Eu costumo brincar, Bate, que eu não vou à guerra sem uma espingarda. Tá certo, tá certo. Mas espingarda, o negócio é pra guerra de fuzil hoje em dia, viu? Porque não tá fácil a situação, não. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa menina, essa Bárbara, que ontem ligou... Ô, Bárbara, cadê você? Fala aqui comigo. Aliás, vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela. Eu botei crédito hoje no celular. Você não acha, Gisele? Hein, Gisele? Com certeza. Botei crédito no celular, ué? Com certeza. Peraí, deixa eu ver se ela quer falar hoje comigo, se ela tá mais calma. Às vezes ela tá mais calma. Sou tão bonzinho, tão educado. Às vezes me tiram do sério, né? Como qualquer um sai. Vamos ver se ela vai atender. Alô? Alô, Bárbara? 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 Ficou mudo. Atendeu, mas ficou mudo. Será que ela não quer falar comigo, Gisele? Que ela quer tanto bater papo com você? Vai entender, Bud. Deixa eu ver. Acho que não quer papo comigo não, hein? Alô? Tá só mudo. Poxa, Bárbara, fiquei tão mal, que você foi tão grossa comigo ontem, nem dormi. Nossa, passei a noite em claro por causa disso, Bárbara. Não faz isso comigo, eu sou tão bonzinho. Ô, doutor, essa menina que tá aparecendo agora, tá mais pra atrapalhar ou tá mais pra ajudar a situação do pai dela diante de tudo que tá acontecendo? Olha, Bate, eu entendo que se ela aparecesse de alguma forma seria para ajudar, mas nesse momento eu não vejo assim importância
no aparecimento ou talvez na manifestação da Bárbara. A Bárbara está emocionalmente abalada com tudo isso que vem sendo vinculado com relação ao pai dela, e eu inclusive entendo ela, não é fácil você ver o seu pai numa situação dessa, inclusive depois que ele veio a ser detido, preso. Então é uma circunstância que realmente abala muito, então nós não poderemos deixar isso de fora, de comentar sobre isso. Com relação ao episódio que ocorreu ontem, eu conversei sim com ela, viu? Peraí, doutor, só um minutinho. Eu vou até aqui em nome da família do Vanderlei. Peraí, doutor, peraí. Gente, resolvam o áudio, por favor, porque não dá para eles não se ouvirem. Senão fica uma situação chata, sabe? Parece que eu estou privilegiando uma pessoa e não dando o mesmo direito a outra pessoa de ouvir. A Gisele está completamente vendida na história, não está ouvindo nada. Fala, por favor, doutor Natanael, para a gente ver se ela te ouve agora. Pode falar, doutor? Bate, eu gostaria de falar com relação ao episódio agora, que teria ocorrido ontem no programa. Lembrando que eu também... Ok, pode falar, doutor. Eu não acompanhei toda a história, Eu peguei o programa no final, até porque me disseram que teria uma filha do Vanderlei em contato com o programa, mas eu obtive a informação junto à Bárbara que ela realmente estava com a situação emocional abalada, então em razão disso ela tomou realmente algumas atitudes precipitadas, mas nós conversamos, pontuamos aquilo que faltava pontuar, ela entendeu, inclusive eu peço aqui desculpa ao programa em nome da família do Vanderlei, caso de alguma forma alguém tenha faltado com respeito, o que eu acredito que não tenha ocorrido, foi sim foi uma contradição de momento, uma coisa ali... falta de educação mesmo, né? Um desentendimento de momento, mas falta nada de educação ofensivo, mesmo. Até porque eu também não ouvi. Falta de educação mesmo, chama assim. Tá, então, mas aí eu não tenho essa informação, viu, Bate? Mas eu estou aqui em primeira mão. Mas eu sou educado e sei como é que é falta de educação. Até porque eu entendo o trabalho sério que vocês desenvolvem com relação a isso. Obrigado. Sim. Eu te agradeço. Quer dizer, o Vanderlei não compactua com a atitude da Bárbara ontem e pede desculpa em nome da filha, é isso? Inclusive, eu estive com o Vanderlei hoje, ele me pediu, inclusive, para que repassasse o recado à Bárbara, que ela não entrasse no meio disso, até porque ela poderia, de alguma forma, atrapalhar o procedimento. Isso, inclusive, é a orientação da defesa. Eu não entendo nesse momento, até porque se ela tivesse, de fato, alguma coisa que pudesse ajudar no procedimento, ela já teria me entregado. Eu acredito que eu teria conhecimento disso e não perderia tempo em apresentar, com certeza. Até porque nós estamos defendendo aqui a inocência do Vanderlei, que se diz inocente. Inclusive, disse isso aqui em rede nacional. Ele, inclusive, pediu para reforçar hoje, Bate, inclusive pediu para eu passar isso a você, que você deu ele um voto de confiança. Ele pediu a você que continue com o seu voto de confiança, porque, de fato, ele é inocente e tudo se esclarecerá o quanto antes. Ele falou que, uma vez solto, ele esclarecerá, inclusive, com relação àquela questão dos relacionamentos extraconjugais, tudo isso, ele está disposto a dizer tudo o que ele sabe, tudo que pode vir de alguma forma ajudar no caso, mas ele realmente insiste na inocência. Ele diz que não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas ela disse, doutor, que tem provas que podem inocentar o Vanderlei, uma série de fatos assim. Tanto que eu disse, se você tem, a polícia tem que te chamar para te ouvir. Ela tem realmente alguma coisa ou foi no calor do momento que ela se estressou e acabou dizendo isso? Bate, essa informação eu não tenho, inclusive eu não tive acesso. Ela não me disse nada, então se não me disse nada, eu entendo que ela não tenha. Mas caso ela tenha alguma coisa guardada que eu não saiba, eu procurarei saber junto, a família, inclusive pessoalmente com ela, e apresentarei isso aí junto às autoridades policiais o quanto antes. Mas eu acredito que não, foi mesmo o calor da emoção ali, até porque por todas essas razões que eu já disse aqui. Bate, eu gostaria de te responder uma pergunta, você acabou chamando o intervalo aquela hora e tal, eu acabei não conseguindo respondê-lo. Você me perguntou, você falou com relação àquelas mensagens que o Vanderlei teria mentido. Bate, que fique bem claro à população, ao telespectador que assiste ao programa. Não há no processo mensagem do Vanderlei para aquela testemunha dizendo o conteúdo que ela disse ter. Não existe. Eu fui lá, olhei no processo, não tem. O que se tem lá são mensagens dela para o Vanderlei. A princípio... mas quem falou isso aqui no programa foi o delegado.
Olha, Bate, eu me recordo, inclusive eu participei do programa e eu não penso dessa forma, entendeu? Inclusive eu também tenho acesso aos autos, eu fiz questão de ir lá e olhar novamente os autos e eu não verifiquei isso. Eu não estou dizendo aqui que a situação não ocorreu, não é isso. Eu estou dizendo especificamente de mensagens trocadas. Tá? A situação ter ocorrido ou não, aí é uma outra situação. Inclusive o Vanderlei ele está cobrando outras mensagens, até porque, segundo ele, quem levantou essa questão de terem ficado à noite foi ela. Então, são situações que eu estou dizendo aqui em primeira mão, será esclarecido oportunamente. Isso aí, com certeza, já foi, inclusive, falado junto às autoridades policiais e elas tomarão as medidas cabíveis aí a solucionar essa dúvida, essa questão. O senhor não se sentiu traído pelo Vanderlei? No momento, documentalmente, não, tá, Bate? De fato, existe um depoimento de uma testemunha, tá? Contraditória, inclusive, eu achei contradições, inclusive apresentei ao programa que gentilmente apresentou à população as contradições. Há contradições no depoimento dela, inclusive eu não entendo que o Vanderlei deveria estar preso. Eu achei, de alguma forma, que foi cometida uma arbitrariedade contra ele. Eu não entendo que ele deveria estar preso, porque eu também entendo que não há os requisitos, né, ensejadores de uma prisão temporária. Contudo, até estrategicamente, a defesa entendeu, de alguma forma, que seria importante que ele se ausentasse, até para que as autoridades policiais, de alguma forma, consigam alguma informação que até aquele momento não havia conseguido. Então, é o que nós esperamos, inclusive. Porque o Vanderlei ele insiste na inocência dele. Quando você é inocente, você não teme a nada. É aparentemente o que eu tenho visto quando converso com ele, viu, Bate? Porque eu já mostrei para ele todas as consequências possíveis de uma culpa. Sim. Quer ver? A Capitão Nascimento, vou te ligar aí, capitão, deixa eu ver se você pode falar. A Capitão Nascimento viu esse documento. É que tem muito documento, o senhor pode não ter visto esse. Mas a nossa repórter disse que viu. Deixa eu ver se ela pode falar comigo aqui. Que às vezes ela tá... É importante que seja apresentada as mensagens, viu, Bate? Caso mas o delegado visto, né? falou, a nossa repórter viu... Mas desculpa, doutor. Oi, se o delegado falou e se a repórter viu, pode falar no ar comigo, Lili? Espera aí. Você viu essa mensagem, Lili? Como é que a gente tem certeza da existência dessa mensagem que o doutor está dizendo que não tem? Bate, na verdade, tive acesso por conta dos advogados da família da Lucilene, tá? Então, eles tiveram acesso ao conteúdo e através deles eu pude olhar essas mensagens. Então, de fato, vou chamar de Paula, né?Essa moça aí, essa testemunha, ela diz que eles conversaram por telefone o Vanderlei pediu que ela mudasse a versão, que falasse que o encontro foi às 8 da noite, sendo que aconteceu às 3 da tarde, segundo ela. E na mensagem de texto, especificamente, por isso que a polícia interpretou, e o juiz também, que ele estaria coagindo a testemunha, em partes da mensagem, ela diz: eu não vou mentir, não vou fazer aquilo. E ele fala: calma, Paula, calma. Calma, que talvez eles nem te chamem na delegacia, talvez nem precise você ir até lá. Entendeu? Então tem essa fala dela, em seguida essa resposta do Vanderlei, que foi interpretado pela polícia, assim bem como outros trechos da conversa, que ele estaria sim pedindo que ela mudasse essa versão. Ouviu aí, doutor? Não, eu ouvi, inclusive confirmou tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Se ela falou, se houve esse diálogo, Bate, com todo respeito, ele não foi por meio de mensagens. Essas mensagens não existem nos autos, muito menos essa conversa que ela diz ter tido com o Vanderlei. Agora, se isso amanhã chegar nos autos físicos ou eletrônicos, eu analisarei, chegarei aqui e dizer, agora eu sei disso. Isso está lá. Terá a data em cima, olha, a partir de aqui que passou a constar nos autos. Lili, até porque nós advogados... Onde ele diz que ia ficar feio para ele, a cara dele, ele não ia ter onde enfiar, em outras palavras, né, onde enfiar a cara porque precisa manter a versão para o advogado? Isso, segundo a testemunha, ele falou por telefone. Por telefone. Isso aí foi por telefone. E aí, posteriormente, ela mandou essa mensagem, porque ela contou que se arrependeu, ela falou que não queria mentir, e ela mandou essa mensagem. E aí ele respondeu dessa forma, o que a investigação até enxergou, que pelo lado do Vanderlei, ele foi até muito cuidadoso em não deixar assim explicitamente escrito ali
o que ele queria, mas nas entrelinhas e com tudo que a polícia investigou e apurou, estava claro ali, segundo a polícia, que ele queria constranger a Paula, né? Que ele queria que ela realmente mentisse e mudasse a versão, até porque ele pedia para ela ter calma e falava, olha, de repente você nem vai ser chamada lá, de repente ele até citava, os detetives não vão te chamar, então talvez nem vai precisar você falar, calma. Ele tentava acalmar, porque ela estava tão desesperada que por mensagem ela dizia, eu tô passando mal, eu tô vomitando aqui, tô passando mal. Isso tudo tem escrito. Ok, obrigado, Lili. Doutor, então é isso, está esclarecido. O senhor quer acrescentar algo mais? Me tira do vídeo só um instantinho para eu tirar uma dúvida com o Renato. Bate, eu gostaria de dizer uma coisa, realçar aqui uma coisa, dizer novamente, acredito que eu já tenha dito aqui, esta testemunha que foi ouvida, ela também conversou comigo. Inclusive, eu me neguei a apresentá-la às autoridades policiais, porque, no meu ponto de vista, ela estava entrando em contradição. E eu disse a ela que eu me negaria a apresentá-la, porque, do meu ponto de vista, havia contradição no que ela estava me passando. Então, assim, é uma pessoa também contraditória. Eu acho eu penso que isso tem que ser melhor apurado. Tá? Eu não acredito na renovação da prisão temporária do Vanderlei, repito, foi cometida uma arbitrariedade. Eu também estou aqui dizendo que eu falo isso de forma profissional e técnica. Né? Eu já disse isso, inclusive, numa pergunta em que eu fui perguntado pelo assistente do Bate, Percival. Percival. Eu fui perguntado pelo Percival e aí eu disse, inclusive, que eu não dou a minha cara a tapa pelo Vanderlei nem por ninguém. Eu sou profissional, eu sou advogado. Eu trabalho de acordo com dados técnicos, né? Inclusive a polícia vem fazendo um bom trabalho. Também agradeço ao doutor Danilo, eu tenho certeza que é um ótimo profissional. Tá? Eles trabalham bem e direito, mas muitas vezes as coisas não acontecem como as pessoas querem. A família está tomada pelo ódio, isso é evidente, isso é uma coisa que né, isso aí eu não preciso dizer aqui, quem acompanha sabe disso. Isso no direito criminal, especificamente no procedimento penal, isso não é bom, né? Isso não é saudável, porque muitas vezes você comete injustiça por impulsão de coisas que você pensa, imagina ter ocorrido. Muitas vezes há, de fato, condenações de pessoas inocentes. Então nós temos que ter um cuidado com isso. A família está com muito medo do Vanderlei ser solto, não é, Gisele? Ô, Bate, na verdade, a gente está tomada pela dor, né? Esse ódio que ele transmitiu aí, na verdade, é raiva, né? Muito delay, eu queria gente. aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Natanael. Pode fazer. Então, doutor, tá rolando nas redes sociais, a Bárbara, filha do Vanderlei, tá pedindo dinheiro para pagar os seus honorários e para visitar o pai na cadeia. Isso corresponde? Contato agora com a Gisele, Bate. Peraí, que hoje tá bem repetir complicado. O começo da pergunta, tá bem complicado para que a gente se ouça mesmo. Inclusive, a Gisele está aqui na emissora, gente, com delay. Não tem como ter delay aqui na própria emissora. Eu peço, por favor, para que a gente se certifique que o áudio esteja ok para todos os entrevistados, para que depois não haja, né, ruído de que a gente está privilegiando uma parte ou outra. Então eu peço, por favor, para que essa conferência de áudio seja feita, eu peço recorrentemente, mais uma vez. Estão ouvindo agora? Fala, Gisele, por favor. Sim, Bate, estou te ouvindo. Você ouve a Gisele, doutor Natanael? Sim, Bate, eu ouço. Pode fazer a pergunta, Gisele. Então, doutor, tá rolando nas redes sociais, eu tô tendo retorno. Pois é, eu peço desculpa. Pois é, gente, já estamos há mais uma hora no ar, já deveríamos ter resolvido isso. Eu peço desculpa, Gisele, eu preciso interromper aqui a entrevista porque está impraticável com essas condições de áudio, eu não tenho como manter a entrevista com mais esse problema. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer daqui a pouco a reportagem desse caso, eu peço por favor para que o doutor Natanael se atente a essa reportagem que nós vamos trazer, que foi gravada pelo Leonardo Lara lá em Goiás, e também a reportagem da Lili, que foi gravada em Porto Ferreira. Gisele, me perdoe um problema nosso técnico, mas eu espero que na próxima vez nós não tenhamos de enfrentar esses atrasos todos, principalmente com você estando aqui na sede da emissora. Obrigado, tá, Gisele? Obrigado, doutor Natanael. Um grande abraço.